Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje vamos relembrar o GP da Austrália 2023. Hoje teve resenha até 4h30 da manhã. A corrida teve um bom início, a metade meio chata, mas o final, meu amigo, sensacional, bicho. Tivemos o pódio com 3 campeões mundiais. O Pérez se recuperando e o Sainz sendo punido por um acidente que não existiu. Sobrou nada pro nosso Carlos Sainz, bicho. E como hoje tem muita coisa, vamos logo para o vídeo. A F1 2023 tinha praticamente acabado de começar, e a dominância da Red Bull vinha do ano anterior. Então no Bahrein, na primeira etapa, o Max venceu, e em Jeddah, a segunda etapa, o Pérez venceu. Então a tabela, após 2 etapas, o holandês liderava por apenas 1 ponto. Esse ponto era da melhor volta. Então, ponto atrás, o Pérez era o segundo, Alonso era o terceiro, Sainz e Hamilton fechavam o top 5. E é isso, não tem muito o que falar. Então, após esse leve resumo, agora vamos para o país do canguru, vamos para a Austrália. No primeiro treino em Melbourne, tivemos 2 paralisações e o Max rodando. O Pérez escapou, já o Tsunoda fritava o pneu, voava na brita e conseguia voltar. Magnussen também escapava e também conseguia sair de lá. E nesse treino o GPS não funcionou, então tava todo mundo se atrapalhando. Já o carro do Sainz o deixava na mão. E no final o Verstappen foi o mais rápido, ele fez um 18.7. Mais tarde no TL2 tivemos algumas bagunças e até a chuva. O Stroll quase ia pro muro, enquanto o Alonso era o mais rápido, ele fazia um 18.8. Já no sábado, tínhamos o último treino. O Russell quase acertou o Stroll, enquanto o Pérez foi fechado pelo Magnussen. E o mesmo Checo escapou 3 vezes. O Joe já fazia o combo, escapava e rodava. E para fechar o treino, o De Vries deixou o pedaço de carro na pista. Então tivemos a bandeira vermelha. E no final, o Max foi de novo mais rápido. Agora ele fez um 17.5. Após esses treinos, agora temos o quali. Na tarde australiana, com céu meio nublado, tínhamos luz verde e o quali começava. Aqui no início do quali, só falamos dos mais rápidos. Acho que não faltavam 13 minutos, o sargento fritou o pneu, tocava na grama e rodava. E depois ele já ia pro box. Depois de 1 minuto, o Verstappen traseirando fazia a sua volta. E depois aparecia o Pérez na brita. O Max está em volta, mas depois tirava o pé, pois tínhamos a bandeira vermelha. Depois de uns que travou o pneu, passou pela brita e parou quase lá no muro. Com isso, o Checo Sérgio Pérez largaria de último no grid. Depois limparam a pista e após 8 minutos, tivemos a luz verde e o quali recomeça. E o Verstappen era o primeiro a sair. Quando faltavam 10 minutos, o Max abria a sua volta e vinha com tudo. E com essa voltaça, o holandês fazia um 18.0. Depois o Alonso era apenas o quarto. O Stroll foi para terceiro. Já quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Sainz, Bottas, Piastri, Magnussen e o Pérez sem tempo. E falando em Pérez, o Checo chegou no paddock de motoca, tá? E quando o tempo se encerrou, praticamente ninguém melhorou. Então o dono da casa estava eliminado. Junto com ele também foram Joe, Sainz, Bottas e Pérez. Após alguns minutos, tínhamos a luz verde e o Q2 começava. Quando faltavam 11 minutos, as voltas eram marcadas. O Alonso fazia um 17.6. Stroll vinha melhor que o Fernando e por isso assumia a ponta, por apenas 65 milésimos. Logo depois vimos a escapada do Verstappen. Depois de 1 minuto, o Leclerc era o primeiro. Quando restavam 9 minutos, o Max voador vinha e fazia um 17.2. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Tsunoda, Gasly, Magnussen, De Vries e Norris. Quando o tempo se encerrou, praticamente de novo ninguém melhorou e por isso foram eliminados. Ocon por 7 milésimos, Tsunoda, Norris, Magnussen e De Vries. E o Albon conseguiu ir pro Q3 em 10º. E na passagem de fase, vimos o Tsunoda revoltado com o pessoal da pesagem. O cara tava a pé da vida, mano. Mas depois de 5 minutos, tínhamos o luz verde e o Q3 australiano começava.
E o Max de novo era o primeiro a ir para a pista. Quando faltavam 9 minutos, o Max fazia a sua volta e fazia um 17.5. Depois de 2 minutos, o Alonso marcava tempo e assumia a ponta. Ele tinha um 17.3. Leclerc, logo atrás, era o segundo. Sainz era melhor que o Percival e ia para segundo. Russell também ia para segundo e o Hamilton assumia a ponta. O patrão tinha um 17.2. Quando restavam 6 minutos, o Max vinha numa volta não muito boa. Mas quando cruzou a linha, ele fazia um 17.262. Era 10 milésimos melhor que o Lewis. Quando restava 1 minuto, o Huckenberg estava segurando e muito o Hamilton. E quando voltava do replay, o Max vinha voando. E quando cruzava a linha, ele fazia um 16.7. Colocava 5 décimos em cima do Hamilton. Depois, o Alonso ia para segundo. Russell era melhor e também era o segundo. E para fechar, o Hamilton era o terceiro. Então, Max Verstappen era pole na Austrália. O cara não deu nem chance para os outros sonharem. Após esse quali dominado, temos o grid formado. Começaremos lá de trás. O Pérez, em último, largará dos boxes. Já no top 10, o Huckenberg era o 10º, Gasly o 9º. Albon em 8º, Leclerc ao seu lado. Stroll, Sainz. Alonso, Hamilton. Fila de campeões. Russell era o segundo, pois Verstappen era o pole position. Após tudo isso, agora vamos para o domingo. Na F1 TV, essa corrida teve a duração de 3 horas. Mas após a volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida começava. Verstappen largou bem e já fechava o Russell. O George seguia ali e na curva 1 mergulhava e assumia a ponta. Depois o Alonso foi para cima e ficava roda a roda com o Hamilton. Na curva 3, o Lewis foi para cima do Max. Já o Leclerc ia para a brita. Enquanto isso, Hamilton era o segundo. Então as Mercedes eram líderes. Já no fim da volta, tivemos o safety car. Depois tivemos o Leclerc indo embora. No box, alguns paravam. O Ocon do macio ia pro duro. Já o Pérez do duro ia pro médio. Depois vinha o replay. E vimos que o Stroll tocou no Leclerc. No onboard do Lance, vimos que o canadense não tinha espaço. Ou tocava no Leclerc, ou tocava no Alonso. Já na volta 3, o safety car saía, então tínhamos a bandeira verde. Russell relargou bem e seguiu na ponta. No final da 5, o Max chegava no Hamilton, que chegava no Russell. Na volta seguinte, o DRS era liberado. Então o Hamilton chegava e muito no George. Na volta 7, George bandeira amarela. E o Albon estava quase no meio da pista. E por causa disso, tivemos o safety car. Depois o Alex falava que estava tudo bem. Enquanto isso, no box, o Russell e Sainz já faziam suas paradas. Depois de uns como já veio todo errado. Bateu no muro e voltou para a pista. E por muito pouco, não tivemos algo pior. E depois que o Lewis falou que estava em desvantagem, tivemos a bandeira vermelha. Então a parada do Russell foi à toa, pois na paralisação todo mundo, se quiser, pode fazer sua troca. Após 16 minutos, a pista estava ali. Então os carros finalmente voltavam para a pista. E na volta indo pro grid, o Hamilton tirava o pé e segurava o pelotão. E o Max já chiava no rádio. E lá atrás, todo mundo tirava o pé e causava a resenha. Mas depois, as luzes se apagavam e a corrida recomeçava. Hamilton largou muito bem e seguiu na ponta. Alonso ia por fora, mas Verstappen segurava. Depois mais à frente, o De Vries dava um pulo. E o Russell já era o quinto. Na volta 12, o Verstappen chegava no Hamilton. E olha essa linha, rapaz. Depois o Max abria asa indo por fora, passava o inglês. O holandês era novo líder. Depois abria asa de novo, então já fugia do Lewis. Na 15, o Pérez abria asa, mergulhava e passava o Magnussen para ser o 14º. Na volta 17, o Alonso já vinha chegando. E na 16, ele tirava 7 décimos do Hamilton. E depois, na reta principal, o motor do Russell abria o bico. Tinha um foguinho e depois um fogaréu. Russell saía do carro enquanto tínhamos o safety car virtual. E também o pit estava fechado. E depois vimos que o motor do inglês não emitiu muito barulho. Ou seja, teve um vazamento. Na 19, o safety car saía. Então tínhamos a bandeira verde. Depois de 2 voltas, o Pérez mergulhava e passava o Ocon. Na 23, o Sérgio ia por fora e passava o Piastri. Com isso, após 23 voltas, o mexicano finalmente conseguia os pontos. Na 25, o Sainz mergulhava e passava o Gasly. Ultrapassava o carro cor-de-rosa e era o 4º colocado.
Na 31, o Joe abriu asa e foi para cima do Tsunoda. Ele foi indo, até que Yuki fechou o chinês. Então Guanyu seguia atrás. Depois a corrida passou. E na volta 36 aparecia o nosso Daniel Fredas Tardias, o Daniel Ricciardo. Depois a corrida passava, não acontecia nada. Desde a volta 25, que não tem nada demais. A briga do Joe era nem por pontos. Não acontecia nem ultrapassagem. Só na volta 43 que o Pérez passava o Norris e ia para oitavo. Na 45 já passava o Hülkenberg, então era o P7. Na volta 47 apareceu Max meio lento e depois fazendo zigue-zague. Vinha o replay e mostrava que ele fritou o pneu e foi na grama. Ele perdeu velocidade, mas conseguiu voltar. Ele perdeu 3 segundos, mas seguia na ponta. Na 49, o Norris ia para cima do Hülkenberg. O inglês queria passar, mas o alemão defendia e quase batia. Na volta 53, do nada aparecia o Magnussen sem pneu. Depois mostrava um pneu quase no meio da pista. Com esse pneu solto, tivemos o safety car. Ou seja, teremos resenha. Depois vinha o replay e mostrava que ele tocou o muro e o pneu foi-se embora. Como faltavam 5 voltas, deveríamos acabar no safety car. Mas tivemos a bandeira vermelha. Nesse momento, passava de 13h30 da manhã. Depois vinham os rádios recuperados. O Max estava revoltado. Hamilton e Alonso estavam confusos. Após 16 minutos, a pista estava limpa e os carros saíam do box. Durante a volta de formação, o sol ia se abaixando. Os carros chegavam no grid. Teríamos a corrida de uma volta. As luzes se apagavam e a corrida começava. Max largava bem e seguia na ponta. O Alonso ia por fora, mas era tocado pelo Sainz. O Pérez escapava e depois lá atrás Alpine pulava. O Stroll passava reto e o Hülkenberg era o quarto. Mas tivemos de novo a bandeira vermelha. Depois vimos que as Alpine se bateram. O clima, que não era muito bom, pioraria depois disso. Já lá na brita ficaram De Vries e Sargent. Depois revimos a largada. O Alonso foi tocado pelo Sainz. O Stroll passou o carro. Já o Pérez ao lado ia pela brita. E depois as Alpine se batiam. Depois vimos que o Gasly escapava e voltava em cima do Ocon. E por causa disso tivemos a batida. Já o Pérez não tinha escolha e ia lá por fora. E por pouco a McLaren não batia nele. Como tivemos a paralisação, todo mundo ia pro box. Depois de 15 minutos, vi informação da ordem de largada. E o Alonso era o terceiro. E pouco antes dos carros voltarem à pista, Carlos Sainz era punido com 5 segundos por causa da colisão com o Alonso. E depois o Carlito estava inconformado. O rádio não mostrava, mas ele estava falando. Aí depois vinha o rádio. We have 5 seconds penalty. No, it cannot be, Ricky. Do I deserve to be out of the points? No. No, yeah. It's unacceptable. Tell them, it is unacceptable. They need to wait until the race is finished and discuss with me. Okay. No, please, ask them, please, to wait and discuss with me. Clearly the penalty is not deserved, it's too severe. Depois a gente fala sobre esse incidente. Mas após o rádio do triste Carlos Sainz, os carros finalmente saíam do box. O sol ia se pondo e os carros iam pro grid. O Max segurava um pouco, mas depois Max Verstappen vence na Austrália. Hamilton era o segundo e o Alonso, tocado rodado, fechava o pódio em terceiro. Após 2 horas e 30 minutos, a corrida finalmente se encerrava. Depois, já lá no pódio, tivemos esse trio gigantesco. E o Pérez, que largou de último, terminava nos pontos. Já o Sainz seguiu punido por um acidente que não aconteceu, pois ele tocou no Alonso, que caiu para último, mas depois ele terminava em terceiro. Então o incidente não aconteceu, mas a punição foi dada mesmo assim. Após essa prova, o Max venceu e conquistou o campeonato. É isso, acabou. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like.